5. Marcos Dantas. 8h10. Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira, dia 13 de setembro do ano 2022. Desde ontem que acontece aqui em Caicó a segunda edição do MPRN Perto de Você. É um projeto do Ministério Público do Rio Grande do Norte que busca aproximar ainda mais o Ministério Público da sociedade potiguar e apresentar à população um retrato do que é a instituição. Para que eu venha ter uma ideia, só ontem, no primeiro dia aí do evento, nós tivemos várias atividades externas, né? Palestras de impostos municipais, a importância da arrecadação, política nacional dos resíduos sólidos do RN, o CAOP Saúde visitou o Hospital do Seridó, o CAOP do Meio Ambiente se reuniu com o prefeito de Caicó sobre o acordo da taxa de resíduos e a cobrança dos planos de gerenciamento dos resíduos sólidos dos grandes geradores, o CAOP Cidadania visitou as escolas municipais, o CAOP do Meio Ambiente vistoriou o lixão de Caicó, também se reuniu, aliás, essa aqui é a programação de hoje, né, dia 13, então ontem se resumiu aí a isso que nós já falamos. Mas para falar sobre esse assunto e já analisar o primeiro dia e os próximos dias que virão, a gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios ao vivo a Procuradora-Geral de Justiça do RN, doutora Elaine Cardoso. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Doutora Elaine, bom dia. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. É uma satisfação para nós estarmos aqui participando desse programa com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Uma grande alegria estarmos aqui no Seridó, em Caicó. Primeiro dia de sucesso na sua avaliação? Sim, ficamos extremamente felizes com o resultado, né, desse primeiro dia do MPRN Perto de Você. Como você colocou, Marcos, o MPRN Perto de Você é um projeto que tem por finalidade aproximar ainda mais a população do Ministério Público, né, para que eles saibam o que nós fazemos, quem somos, qual a nossa história, e também apoiar as ações que são desenvolvidas pelos colegas, né, pelos promotores de justiça. E no dia de ontem, o auditório da Promotoria de Justiça, onde ocorreu a abertura desse projeto aqui em Caicó, estava assim repleto de pessoas, de autoridades, de participantes, né, integrantes de outras instituições que foram acompanhar essa abertura do MPRN Perto de Você em Caicó. Tivemos também a grata alegria de termos a participação de uma apresentação da APAI aqui de Caicó e também de um grupo de alunos de uma escola de Timbaúba dos Batistas, né, que nos brindou com uma linda apresentação cultural ao início e ao final desse evento, além de algumas atividades que já foram realizadas ontem, como você destacou. Então, já houve visitas a unidades de saúde, né, já houve algumas reuniões que foram iniciadas na data de ontem, e o objetivo do MPRN Perto de Você é esse, é levar mais informação à população e também apoiar outras ações que já estão sendo desenvolvidas na região. Por quê? Porque nós escolhemos Caicó, né, como cidade polo da região do Seridó, para a realização dessa segunda edição do MPRN Perto de Você, mas foram convidados para algumas atividades gestores dos municípios circunvizinhos. Isso com o objetivo de potencializar essas ações. Então, o Ministério Público também mostrando algumas possibilidades de atuação, não é, para que a gestão pública, de uma forma geral, ela possa se desenvolver de forma mais eficiente, mais efetiva. Para que o ouvinte possa entender, como é que funciona o CAOP, né? Eu pergunto isso porque na agenda de ontem, por exemplo, nós tivemos aqui várias agendas externas, onde o CAOP da saúde, do meio ambiente, da cidadania, ele acabou visitando escolas, se reunindo com o prefeito, visitando lixões. Como é que funciona o CAOP? Isso. Dentro do Ministério Público, Marcos, nós temos esses centros de apoio às promotorias de justiça, que são órgãos integrantes da administração, né, da Procuradoria-Geral de Justiça, com a finalidade de dar um suporte teórico e técnico para os promotores, né, para os membros, tanto promotores como procuradores de justiça. Mas nós temos também, nesses centros de apoio, uma divisão por áreas. Então, temos o Centro de Apoio Saúde, Meio Ambiente, Cidadania, Criminal, Patrimônio Público, Infância e Juventude, Deficiente e Idoso. Então, por que essas áreas? Porque são áreas realmente que lidam mais diretamente com a execução de políticas públicas e que, digamos assim,
o cenário normativo ou de informações ou de atuações é bem vasto. Então, esse colega que fica à frente de um centro de apoio, ele consegue dar um suporte para os promotores que estão atuando nas suas diversas unidades. Então, quando a gente faz essa edição do MPRN perto de você, qual é o objetivo? É que os centros de apoio possam também trazer parte da equipe, dependendo do que estiver sendo trabalhado naquela região, para dar essa maior potência à atuação dos colegas. Então, por exemplo, quando a gente vem com uma equipe do CAUP Saúde que vai fazer uma visita em unidades. Então, é uma forma também de potencializar o que os colegas daqui da região já estão fazendo, com informações técnicas, com informações práticas, né, da realidade daquele momento, naquela localidade. Então, é uma forma de dar um suporte, de apoiar também, né, para conseguir um resultado, e a gente sempre tem buscado no Ministério Público, né, cada vez mais resultados que sejam socialmente relevantes, porque eu costumo dizer, Marcos e Geraldo e todos os ouvintes, que o Ministério Público, ele tradicionalmente foi conhecido por sua atuação na área criminal, né? Durante muitos anos, quem era o promotor de justiça? Era aquele promotor que fazia o júri, era aquele promotor que buscava uma condenação, mas depois da Constituição de 88, o perfil do Ministério Público, ele também foi se transformando. Então, essa atuação como, digamos, mobilizador na implementação de políticas públicas, ela é uma realidade. E nós temos uma atribuição muito vasta. Então, por que atuar nisso e não atuar naquilo? Qual é o fio condutor que vai trazer essa definição? Então, hoje, cada vez mais, o Ministério Público tem buscado atuar na identificação de resultados e de resultados socialmente relevantes, ou seja, de demandas que realmente estejam afligindo ou inquietando aquela comunidade. Então, não adianta o Ministério Público, muitas vezes, estar atuando numa situação que não é o problema que está sentido de fato, né? Então, esse equacionamento, ele é difícil, mas ele precisa ser cada vez mais refletido e aperfeiçoado. Se antes as pessoas ligavam muito o Ministério Público a essa questão do crime, né? Com a visibilidade mediática das operações da Lava Jato, ligou-se muito também essa questão do combate à corrupção, né? E você acha que a população, ela sabe realmente dessas várias vertentes que o Ministério Público, por exemplo, está à disposição? É exatamente por isso que o MPRN perto de você, né, surgiu, com o afã de reforçar, de trazer mais informação, porque, de fato, muitas vezes as pessoas podem ter a referência do Ministério Público pelo que está mais evidenciado na mídia. E, durante muito tempo, foi a atuação criminal, em outros momentos é aquela atuação decorrente de operações, mas o Ministério Público também atua em outras áreas, né? E tem uma atuação importante. Então, veja, nesse período que o MPRN estará aqui em Caicó, serão discutidas realizadas alguns momentos relacionados à parte de resíduos sólidos, né? Para o aprimoramento, a gente tem estados como Alagoas e Paraíba que avançaram bastante nessa questão da destinação final dos resíduos sólidos. E nós precisamos avançar mais aqui no RN. Então, é muito importante que os gestores estejam com essas informações e também com esse propósito de fazer essa melhoria. Nós temos também discussões relacionadas ao acolhimento familiar, as próprias contratações, buscando a melhoria das boas práticas nessas áreas, né? Então, tudo isso está sendo trazido e o Ministério Público estará com estrutura móvel, na verdade, que tem início a partir de hoje, ali ao lado do mercado, e as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a instituição ou quiserem levar alguma reclamação ou buscar informações, nós estaremos lá com uma equipe fazendo atendimentos ao público das 8 às 16 horas, né? Então, é um espaço que nós convidamos, né, reforçamos o convite a toda a população de Caicó, dos municípios circunvizinhos, para que possam comparecer ao local, né, e saber um pouco mais. Às vezes não é uma demanda propriamente que o Ministério Público vai atuar, mas pode dar uma informação de onde procurar, de como melhor buscar uma solução para o seu problema. Doutora Elaine, os municípios do Seridó, eles não conseguem, né, ao longo de muitos anos, por exemplo, dar a destinação correta para os seus lixões, para os seus lixos, né?
E aqui em Caicó a gente tem, por exemplo, um lixão que, infelizmente, há décadas ele se perpetua, trazendo prejuízo para o meio ambiente, colocando, por exemplo, população de municípios abaixo do lixão em situação complicada. A gente tem um aterro sanitário que se discuta há mais de 10 anos e parece que não sai do papel. Dessa edição do MPRN Perto de Você, a gente pode ter alguma coisa, um gesto concreto, por exemplo, com relação à questão do lixão? O que a gente pode ter concreto é que, assim, toda essa discussão e toda a articulação, né, com propostas e com caminhos que são possíveis para essas melhorias, isso serão apresentados, todo esse arcabouço será apresentado aos gestores com esse propósito, né? O momento é ainda de articulação, é de busca por essas soluções de forma consensuada, porque um dos pontos que também tem atenção, digamos assim, tem um espaço especial nas edições do MPRN Perto de Você, são as falas, e nós vamos ter uma palestra hoje na promotoria sobre isso, da justiça restaurativa, da importância da autocomposição. Por quê? Porque essas soluções consensuais, elas sempre garantem uma execução mais fácil e mais rápida das soluções que são encontradas. Não é diferente de quando você busca uma ação na justiça, tem uma decisão, depois corre atrás para poder ter isso implementado. Quando você tem uma possibilidade de uma solução consensuada através de uma autocomposição, então é muito mais fácil que aquilo que foi ajustado seja implementado. Então é isso que nós queremos, que avance esse processo da destinação adequada dos resíduos, com todas as variáveis, né, que a gente sabe que são distintas de região para região, mas que haja realmente esse engajamento dos gestores para que novos passos positivos sejam dados relacionados à matéria. Com relação a essa questão dos parques eólicos, que está se avançando bastante aqui no nosso estado, inclusive aqui na nossa região se discute muito isso, há um questionamento por parte das entidades que defendem o meio ambiente, de que isso pode trazer uma agressão, um prejuízo para a região. Qual é a postura do Ministério Público em relação a isso? O CAOP do Meio Ambiente, através da doutora Raquel Germano, né, que é a coordenadora, também tem participado de diversas discussões relacionadas a esse assunto, Marcos. Nós sabemos que, claro, o desenvolvimento econômico ele sempre vai trazer novas oportunidades, mas é importante que isso se dê de forma a equacionar outras variáveis, outros direitos. Então, é um momento, né, em que está muito evidente esse crescimento e que esse equilíbrio, esse equacionamento com outros direitos e com outras variáveis também precisa ter atenção, e o Ministério Público tem tido esse acompanhamento, participado de discussões relacionadas ao tema. Em algumas situações de questões ambientais, por exemplo, o ideal seria que o Ministério Público partisse para ações penais, ou por que só geralmente se faz ação civil nesse caso? Bem, quando aquela situação ela pode configurar um delito criminal, né, um crime, é possível sim, mas como eu disse há pouco, sempre a primeira tentativa será a busca de consenso, de soluções, de acordos que não envolvam essa área criminal. Mas em havendo uma caracterização, e aí hoje em dia nós já temos a possibilidade dos acordos de não persecução penal, né, que em outros estados, como a gente mencionou aqui, Alagoas, a ação lá já foi muito nessa área do criminal, do acordo de não persecução criminal, para que eles pudessem realmente ter essa atuação mais, digamos assim, ousada e positiva na questão dos lixões, né? Então, o momento nosso agora ainda é esse de discussão, de articulação, mas não havendo um encaminhamento mais concreto, essa pode ser uma vertente, mas não é nada que no momento nós estejamos já identificando essa linha de atuação. Claro que a senhora tem uma visão, digamos assim, de Estado, né? Mas, por exemplo, com relação a essa questão da poluição dos rios, desmatamento das nascentes, Caicó já é cortado por um rio que, infelizmente, é todo poluído, né? O que é que o Ministério Público tem, qual a contribuição que tem dado nessa questão? Bem, nessa área da poluição ambiental, o Ministério Público tem feito um mapeamento, né? E aí é um dado importante. Muitas dessas informações relacionadas ao mapeamento de lixões, de nascentes, o próprio Ministério Público que tem feito. Então, e repassado essas informações para outros órgãos de acompanhamento ambiental,
para exatamente saber e ter um referencial de como era há um tempo atrás, de como está hoje, né, e do quanto isso pode evoluir positivamente. Então, como eu disse, nessas edições do MPRN Perto de Você, nós trazemos uma perspectiva de potencializar as atuações da área, mas essas atuações sempre são desenvolvidas, Marcos, Geraldo e todos os ouvintes, pelos promotores daquelas localidades. Então, esse é um assunto que hoje a gente discute muito em âmbito nacional e né, pretende avançar nesse aspecto, que é, alguns problemas eles não são só pontuais de um local, eles têm uma abrangência maior e nós precisamos também, né, ter uma atuação que atente para essa realidade, né? Então, com relação à regionalização, é um problema que, por exemplo, um rio que passa aqui e que atinge outros municípios, não é um problema só daqui, mas hoje, digamos assim, pela legislação, o que é que acontece? Normalmente aquele local que tem uma maior abrangência. Então, se é um problema regionalizado, né, aquele que tem a maior abrangência vai ser o local de atuação. E essa atuação, como eu disse, ela é sempre dos promotores da localidade, mas com a articulação do centro de apoio, né, com essa atuação mais, digamos assim, fortalecida. Lembrar que o evento ele segue até a próxima quinta-feira, dia 15, inclusive com a unidade móvel, não é isso? Isso. Que tipo de atendimento a população pode ter na unidade móvel? A unidade móvel, Marcos, ela está lá disponível para as pessoas buscarem levar uma reclamação, buscar uma informação. Nós teremos também momentos lá, nós trouxemos uma parte do nosso memorial para que as pessoas saibam um pouco o que é, né, o que é o Ministério Público, quem somos e um pouco da nossa história. E teremos também visitas na unidade móvel de grupos de estudantes, né, para ter essa informação. Então, vamos ter lá algumas palestras também relacionadas à atuação ministerial com esse objetivo de deixar mais claro para a população em que nós podemos ajudar, qual é o nosso papel, qual é a nossa missão institucional. Falando agora um pouco do ponto de vista administrativo aqui na cidade de Caicó, a atuação do Ministério Público nesse período 2022, 2021 também, que avaliação a senhora faz dessa atuação do MP aqui na cidade de Caicó do ponto de vista administrativo? Há necessidade de outras promotorias? Esse trabalho já está satisfatório? Que avaliação dá para fazer? Caicó, né, é uma cidade referência, uma cidade polo. Né, temos 3 promotores aqui, muito atuantes. O doutor Geraldo Rufino, né, já promotor em Caicó, na capital, vamos dizer assim, do Seridó há bastante tempo. Doutor Vicente também, com uma atuação muito destacada na área da pessoa com deficiência. E doutora Uliana também, né, uma promotora bastante aguerrida. E hoje, se você observar com relação à atuação, as demandas que chegam são muitas, de fato. Nós temos procurado reforçar o apoio para essa atuação aqui em Caicó, mas também temos que lidar, e isso é um ponto que nossa gestão tem procurado já desde a época do Dr. Eudo, e nós continuamos temos esse pensamento, de tentar equacionar essa questão dos investimentos, dos gastos públicos, de novos postos de trabalho com a estrutura que nós temos, né, com a possibilidade e com a capacidade também. Por quê? Porque esse é um grande desafio do gestor, né? Esse é um grande desafio do gestor, equacionar as demandas, a realidade do que ele precisa atender, com a disponibilidade que se tem. Então, se a gente fosse pensar assim, a gente precisa criar ou chamar mais servidores, ou criar mais cargos, ou fazer mais concursos e chamar mais pessoas, mas a gente tem que equacionar tudo isso com que a gente tenha disponibilidade para garantir. E hoje, nós temos alguns fatores que trazem um novo elemento para esse cenário, que é o quê? O teletrabalho, né? Essa realidade nós já temos hoje com os nossos servidores. Alguns que estão, servidores que estão no teletrabalho no Ministério Público, eles precisam atender uma demanda adicional normalmente, a menos que a sua unidade já seja bastante sobrecarregada, mas se não, ele deve fazer um incremento, digamos assim, nas suas atividades, e isso gera também um benefício para a administração. Por quê? Porque antes, se a gente pensava assim, por exemplo, Caicó precisa de mais um servidor. Como é que a gente pensava? Vamos ter que ter mais uma pessoa em Caicó. Hoje, com a sistematização, com a virtualização, e a pandemia alavancou esse processo de forma muito drástica, nós tivemos a possibilidade de atender demandas de Caicó, que já tivemos isso, através de pessoas que estão trabalhando em outras localidades. Então, a doutora Uliana mesmo, quando ela voltou, depois de um afastamento
da licença, se eu não me engano, dela, maternidade, tinham vários procedimentos que precisavam de uma atenção. E como foi que a gente deu esse suporte? A gente deu esse suporte remotamente, através de assessores que estavam trabalhando em outras unidades e que precisaram dar esse incremento. Então, essa análise que nós estamos fazendo, realmente Caicó é uma cidade que tem um crescimento de demandas, né? Está sempre nesse olhar, nesse nosso radar, mas que a gente também está fazendo esse acompanhamento paulatinamente a essa análise da realidade administrativa. A gente tem visto algumas críticas, claro, pontuais a essa questão, por exemplo, da necessidade de se discutir os repasses para instituições, como, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público do Estado, ele cabe no orçamento hoje do Estado? Veja bem, Marcos, nós temos um repasse de 2%, né, do duodécimo do Estado, e a nossa atuação ela é feita dentro desse patamar. O Poder Judiciário ele tem, né, por direito na previsão constitucional, a 6%, e recebe, né, e também tem uma atuação importantíssima no sistema de justiça, e também deve se adequar dentro dessa área. Mas não se deve levar essa discussão para esse percentual ele cabe dentro do orçamento. É uma previsão realmente constitucional para que haja suporte e substrato para uma boa atuação. Então, esse valor, né, essa destinação de recursos públicos para o Ministério Público, nós trabalhamos de acordo com ela, né, e buscando salvaguardar a execução adequada dessa nossa missão institucional. Então, mesmo com ela, né, que muitas vezes comparada a outros órgãos ela é menor, né, ela é bem menor comparada a outros órgãos, nós temos uma resposta e um resultado de impacto que é reconhecido pela sociedade. Pensar numa redução seria um prejuízo, então. Com certeza. Já que a gente está falando aí na questão da saúde financeira do Ministério Público, né, tem uma turma aí que fica atenta à questão dos concursos públicos, embora a senhora já tenha falado que, embora tenha uma demanda, né, mas que a senhora já tenha falado aí que está suprindo aí com as questões do teletrabalho, mas há previsão de concurso público para o Ministério Público, seja para servidor ou para promotor? Isso é uma pergunta de um concurseiro, inclusive, viu? Sim, tá. Também. É importante a gente ter esse espaço mesmo para fazer esclarecimento. Com relação aos servidores, nós ainda temos um concurso em validade, porque com a pandemia houve aquela suspensão, né, dos prazos, e ele ainda está em atividade. Nós chamamos recentemente 5 servidores, certo? Então, veja, nós estamos fazendo todo esse trabalho assim criterioso de avaliação da necessidade de chamar, mas quando ela é reconhecida, nós temos feito isso e chamamos recentemente 5 servidores técnicos, que inclusive já assumiram, né, e já estão iniciando seus trabalhos muitos no interior do estado. E com relação a promotor, também temos já temos vagas, temos refletido e discutido internamente sobre isso. Acredito que a médio prazo uma previsão de concurso deva sair, mas certamente será diferente de concursos anteriores em que se tinha 40 vagas, né? Porque hoje a realidade realmente ela não vai mais permitir, eu acredito, e assim tem sido em outros estados. O Ministério Público, se eu não estou enganada, não sei se foi Pernambuco, mas recentemente abriu para 10 vagas, né? Então a gente vai ter uma realidade de concursos, mas talvez com um número mais reduzido. Aproveitar aqui só para fechar, outra parte também da programação do evento é a capacitação dos conselheiros de saúde, né? Já temos aí inscritos 60 conselheiros para essa capacitação que vai acontecer amanhã. Qual é a preocupação do Ministério Público com relação a essa questão da capacitação dos conselheiros de saúde? Essa atuação, Marcos, é muito importante sua pergunta, porque o Ministério Público tem procurado atuar reforçando essas capacitações, não só no âmbito dos conselheiros de saúde, como também dos conselheiros tutelares. O ano passado nós tivemos em parceria com o Ministério Público de Alagoas e do Ceará, uma capacitação de conselheiros tutelares que alcançou mais de 6 mil pessoas no Nordeste. E qual é a finalidade disso? Essas pessoas, elas integram e atuam diretamente no sistema de justiça. Então, quanto mais bem informadas, mais qualificadas, mais capacitadas essas pessoas estiverem, melhor o sistema vai funcionar como um todo. Então, se nós temos uma capacitação para os conselheiros de saúde, isso vai habilitá-los a melhor desenvolver o seu papel enquanto conselheiros. Eles serão também mais qualificados para acompanhar as questões relacionadas à saúde e a interlocução com o Ministério Público,
Público, com o Judiciário, com os outros, a Defensoria, a OAB, com os outros órgãos que atuam na área, será também mais eficiente. Por quê? Porque vão deixar de vir aquelas coisas que não tem sentido, porque ele já vai saber como encaminhar, ele vai saber o que é que deve atentar, né? Então, é com esse objetivo. Doutora Elaine, obrigado pela sua participação, sucesso no evento, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero dizer realmente da nossa grande alegria, né, de estarmos aqui na segunda edição do MPRN Perto de Você. São várias ações que serão realizadas, né, já começaram, mas serão realizadas no decorrer da semana. Né, tenho certeza que serão muito frutíferas, mas para que isso aconteça, nós contamos com a participação de todos. A estrutura móvel ela está situada na rua Coronel Manuel Vale, por trás do mercado. Né, as pessoas que quiserem, procurem, conheçam um pouco mais, se informem. Né, o Ministério Público está à disposição da sociedade, é esse o nosso papel, é essa a nossa missão institucional. Para melhor poder desempenhá-lo, nós precisamos da sua participação. Então, fico extremamente feliz de estar aqui. Tenho raízes também no Seridó, né, na cidade de Cruzeta. Exatamente. Meu avô foi lá da estação, trabalhou na estação do algodão, na estação meteorológica de lá. Então, é sempre uma grande alegria estar aqui nessa região. E como o povo do interior adora, gosta muito de referências, o Unidade Móvel está montada aí em frente à Casa do Artesão. Perfeito. Casa do Artesão. Obrigado, viu, doutora, por sua participação. Está aqui também os jornalistas Fred Carvalho, Fátima Helena, né? A assessoria boa é assim, facilita bastante aí essa interlocução, né? Esse intercâmbio aí com os nossos entrevistados. E o espaço aqui sempre estará à disposição do Ministério Público. A gente de vez em quando está para perrer, doutora Uliana, doutor Vicente, doutor Geraldo, pode contar com a gente sempre aqui no programa, tá bom? Muito obrigada, sucesso também no trabalho de vocês. 8h35, vamos ficando por aqui.